Olá, bem-vinda Marina, bem-vindo Guilherme, bem-vinda a todas e a todos. Esse é o 6h30 do NPC, um programa sobre comunicação sindical, um programa feito por comunicadores sindicais para comunicadores sindicais. E a gente está aqui todas as quintas-feiras, às 6h30, conversando com gente desse Brasilzão todo. A gente vai falar sobre comunicação sindical na educação, a comunicação sindical no petróleo, a comunicação sindical na engenharia, a comunicação sindical no setor operário. Então, tem muita coisa para a gente conversar, muita gente boa que vai dividir essa tela aqui, contando para aqueles que acompanham, para aqueles e para aquelas que acompanham a programação do Núcleo Piratininga de Comunicação, como é fazer comunicação sindical. Na semana passada, a gente conversou com Marcos Verlaine, do DIAP, sobre a formação na comunicação sindical. E hoje a gente está aqui com Marina Valente, Nina Valente, de Fortaleza, e Guilherme, de Curitiba, que vão contar para a gente o que tem de novo na comunicação sindical. O que tem de novo na comunicação sindical? Porque as coisas são meio velhas, né? Não mudaram muito, não, né? A gente está falando de fome de novo, que tem gente passando fome e que tem gente sem direito trabalhista. Ou seja, nós estamos num mundo com regras que a gente achou que tinham ficado em séculos passados, com situação sanitária que a gente achou que tinha ficado no século XVIII, e essas coisas estão aí. E nós temos a comunicação sindical como um grande desafio, né? Porque ela fala para muita gente, ela fala para bastante gente. E eu queria que vocês dissessem para a gente o que tem de novo na comunicação sindical, que é o tema do nosso programa de hoje. A gente não combinou nada. Então, quem vai falar primeiro é esse daqui, Nina. Começamos. Boa noite, Claudinha. Boa noite, minha querida. Gostoso estar com você, com o Guilherme, com todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, você falou muito bem. Na verdade, de novo em temática, em pauta, não tem nada, né? Ao contrário, a gente parece que voltou para o passado. Mas com uma intensidade da pauta política muito maior até do que talvez a gente estivesse lá nos anos 80, e em outras épocas terríveis da nossa história, porque diariamente a gente tem uma pauta nacional sendo empurrada para cima da pauta das entidades sindicais com uma velocidade única, né? Porque esse presidente é o presidente dos impropérios, então ele não para de lançar ataques, ele não para por dia de lançar uma quantidade de informação absurda que a gente tem que dar conta dentro do movimento sindical. Ao mesmo tempo, tecnologicamente falando, e de necessidade no que diz respeito aos meios, né? A gente tem aí um processo acontecendo diferente, com as bases, claro, da comunicação sindical de sempre, são importantes e necessárias, mas a gente teve que se adaptar e se adaptar com muita velocidade. Assim, nossos dirigentes sindicais, antes de todo esse processo da Covid-19 e tal, não tinham nem muito domínio das redes sociais, né? Assim, eles estavam aprendendo ali com golpe, levando caixote para ter Facebook, não sabe nem o que é Instagram, né? Twitter, ou qualquer coisa assim. E tiveram que correr atrás. Estavam também fora desse mundo digital, é isso? Totalmente fora e tiveram que correr. E ainda estão correndo, né? A gente ainda não chegou num acerto total das questões. Mas aí a gente vê produções acontecendo diferentes. Tem filme sendo feito, tem muito cartoon retornando e ocupando esse espaço das redes sociais para de certa forma, brigar com esses memes com essa... E aí o uso do humor retoma com uma força grande dentro da comunicação sindical, né? A gente vê a questão das lives que pipocaram os montes, né? Como essa que a gente está fazendo aqui, para debater um pouco e entender o que a gente está passando, os processos que a gente vem passando. Lives, inclusive, que a gente pode atingindo outras dimensões da classe trabalhadora. A gente vê lives que falam de questão de saúde,
de questão mais voltada à questão psicológica, diante de uma pandemia, diante desse fluxo. Lives organizadas pelos sindicatos com temas mais amplos, pelas entidades sindicais. A gente tem aqui, assim, eu tenho 2 exemplos, eu acho que eu posso trazer, produzidos aqui pela Metamorfose, né, que eu acho muito interessante, né, de 2 entidades diferentes. Uma é os servidores dos judiciários, de justiça, que não só realizou lives para debates de caráter político, mas está realizando uma quantidade grande de lives de caráter cultural. Então, está fazendo show à distância, fez São João, porque é uma coisa típica da cultura daqui. Essa sexta-feira agora tem mais uma live, inclusive em parceria. Vai ser o Sindicato de Justiça, assim, Justiça, com o apoio do pessoal do Sindicato dos Músicos. Então, tem uma unidade de categorias aí acontecendo, e amanhã vai rolar isso aqui no Ceará, né? Eles também fizeram distribuição, muitas entidades fizeram distribuições de kit de proteção para suas bases, com a logomarca da entidade, com kitzinho de gel, álcool gel e tal, para a base. E, ao mesmo tempo, eles estão tendo que lutar contra a questão da reforma administrativa, então o desmonte, né, que está acontecendo. Então, eles fizeram uma campanha à parte, tem um site, um hot site, que é o todospeloserviçopúblico.com, que eles abriram, de certa forma, para colaboração, inclusive, de material produzido por outras categorias de servidores, porque a intenção deles é abarcar, para além da sua própria categoria, e chamar a sociedade a se manifestar politicamente, através de vídeos e tal, pedindo para que a gente não deixe o desmonte do serviço público acontecer, né? Então, a gente tem agentes penitenciários aqui, que na verdade agora é policiais penais, né, que também realizou, para além, é uma categoria inclusive assim, muito bolsonarista, né, tem muito na categoria policial esse perfil, mas eles abarcaram logo no primeiro momento uma campanha chamada Eu Te Protejo, Eu Me Protejo, porque eles são categoria essencial, então eles tiveram que trabalhar, mas eles tinham que fazer algo para evitar que a proliferação de Covid acontecesse em ambiente confinado, que é presídio, então, que poderia ser extremamente, uma verdadeira carnificina se acontecesse, e a entidade sindical no primeiro momento... Mas aconteceu? Não, agora está voltando a ter casos e eles retomaram a campanha, mas a categoria participou, e a ideia é dizer isso mesmo, ao mesmo tempo que eu protejo a sociedade tem que me proteger, né? E enfim, essa coisa da via de mão dupla, lembrando que eles são proteção da segurança pública, mas lembrando também que ao cuidar da segurança higiênica deles, eles estavam cuidando da sociedade também. Aí a categoria mandou foto deles trabalhando, usando os equipamentos de proteção, foi parar nas principais jornais daqui do Ceará, foi parar na televisão. A presidente foi chamada a palestrar para explicar essa campanha, porque foi referência dentro da categoria de policiais nacionalmente, então ela se pronunciou e explicou a campanha e evitou. No primeiro momento, realmente, a categoria se saiu muito bem. Agora, nesse segundo momento, que a gente está tendo um vírus mais danoso, está aparecendo alguns casos, mas mesmo assim, a conscientização que foi feita e produzida pela direção da entidade salvou muitas vidas. Então, tem todos esses processos acontecendo que valem aí um reconhecimento e aí mostrando que a entidade sindical está preocupada, para além do próprio umbigo, preocupada com o sentido da sociedade e gerando coisas interessantes para a gente aprender com eles. É isso que me chamou a atenção. Não é só de novo na vida, né? O que tem de novo na publicação foi também na pauta que a gente vem falando tanto disso há tanto tempo, e no momento de pandemia se amplia a pauta. Gostei de saber, para mim... E Claudinha, também não foi só usando tecnologia, não. A gente já teve aqui agora no estado do Ceará um processo grande de destruição, mais uma vez, de direitos trabalhistas, da categoria dos servidores. Já tinha acontecido a nível estadual, agora a gente tem a questão da prefeitura, o prefeito do PDT, recém-eleito, mas atacou com uma reforma da Previdência, que parece uma reforma da Previdência meio misturada com uma reforma administrativa, em plena pandemia, sem ouvir os servidores, tirando uma quantidade enorme de direitos, e a categoria não teve jeito, foi para as ruas, mas foi de uma forma muito criativa. O pessoal da CUT aqui liderou uma coisa muito interessante, porque eles criaram uns bonecões, assim,
impressos do tamanho normal de uma pessoa, segurando bandeiras e megafones com fotos, e fizeram um protesto de carro e botaram esses bonecos lá de fora do carro para representar o povo na rua. Assim, achei assim, super criativo. Então, e o carro de som tem sido uma ferramenta fantástica também. Categorias que estão protestando nesse momento estão se falando disso. Carro de som é uma novidade na comunicação sindical, né? Só falta a gente dizer que o que tem de novo na comunicação sindical é o lambe-lambe, que eu tenho visto que está voltando aqui no Rio de Janeiro. Uma novidade. Só falta a gente distribuir panfleto. Aí vai ser... Guilherme, o que tem de novo na comunicação sindical? Além do carro de som, do panfleto, do lambe-lambe, que a gente andou desprezando, né? Mas tem seu valor, e aqueles que fizeram lá em São Paulo mostraram que pode, se for feito com uma estratégia legal, pode dar uma repercussão muito boa do bolso caro, né? Era o Lambes que a galera espalhou, numa ideia muito bacana, muito interessante, que pegou, viralizou no Brasil inteiro, saiu em todos os principais veículos aí, inclusive da velha mídia, né, deram repercussão. Então, você vê, é a reinvenção de velhas estratégias, né? Achei fantástico. Foi bacana, fizeram um vídeo que também viralizou, também, então foi uma estratégia que essa galera está muito de parabéns. Antes de você começar, e você já pode até comentar, foi inteligentíssimo, né? Porque o Bolsonaro falou com uma parte da população e o vídeo falou com outra, né? Exatamente. E a convergência de mídias, né? Então temos que aproveitar isso. O que mudou nesses anos, né, é que o outro lado aprendeu a fazer comunicação. Isso é uma coisa real. Quem está contra os trabalhadores e contra as lutas sociais, quem está contra os movimentos sociais, né, quem está, inclusive, hoje em dia, quem está contra a vida, aprendeu a fazer comunicação, né? Bolsonaro foi eleito usando os métodos não tradicionais nas eleições, ou seja, investiu pesado em WhatsApp, investiu com estratégia, com gente grande, né, fingindo que é um amadorismo, mas na verdade ali tem grandes players do mercado comercial aí, de grandes agências de publicidade, daqui tinha dedo de fora e tudo mais, né, mas aqui com certeza ali tem gente pensando estratégia, marketing digital, ou seja, gente que entende o que está fazendo. E aí entendeu que uma jogada é fazer aquela cara de popular, é o leite condensado, é o chinelão, mas na verdade a gente sabe que tudo aquilo é fake porque dá essa aparência de povo, né, e funciona. Tem várias pessoas que eu conheço que gostam dele porque ele é simples, entre aspas, né, mas não é só isso. Agora, do ponto de vista do movimento sindical, a gente também tem que se apropriar das estratégias, né? Que é um pouco do que falta quando se fala de comunicação sindical, né? Falta estratégia, objetivo, método, escolher as armas que a gente tem à disposição, obviamente dentro daquilo que cabe, né, nas possibilidades de cada entidade, mas a gente tem como expandir a ação do movimento sindical através da comunicação, né? O marketing digital está aí, né? Nos mostra que funciona legal. Então, utilizamos isso lá na Abridor de Latas, né? Desenvolvemos ações de marketing digital voltadas para o movimento sindical, que é uma coisa que é um pouco diferente, né? O pessoal não está muito acostumado, porque acha que marketing é muito só do meio comercial, mas ali tem estratégias fabulosas de como você dialoga com as pessoas e leva as pessoas a determinadas compreensões, né? A conscientização não é um processo fácil. A gente lida, aqui pela Abridor de Latas, a gente lida com várias categorias diferentes, professores universitários, pessoal da saúde pública, privada, pessoal que trabalha em fábrica, pessoal que trabalha no transporte, né? E aí, para cada uma delas tem que ter uma estratégia, né? E entendendo o que está por trás, né, do conjunto da categoria, como pensa aquela categoria, como você leva a categoria a avançar nessa conscientização, né? Não é um processo fácil, mas também, se a gente entender que as pessoas têm essas etapas, que a gente pode conduzir elas nessas etapas da conscientização, a gente consegue ganhos muito grandes. É claro que tem uma parcela que vai ser difícil, a galera muito radical, que ficou apaixonada pela ideia, por exemplo, do bolsonarismo, né, por N motivos, enfim, que tem que ter uma live só para discutir por que as pessoas continuam fiéis a ele, né, tem N questões, mas que envolve muito o trabalho de comunicação, porque você pensa que uma pessoa, para acreditar no bolsonarismo, é uma pessoa que está sendo convencida diuturnamente de que aquilo é a salvação do país.
E é uma política de morte, é uma política de violência, de ódio, é uma política que não traz uma coisa boa, não propõe nada de bom, nada de positivo para ninguém, e mesmo assim tem essa legião de apaixonados. Então a gente precisa ser muito sensível de entender como eles conseguiram construir isso dentro das pessoas. Pessoas que antes eram inclinadas a pensar coisas boas e agora apoiam essa política de morte. Né? Então, eles conseguiram fazer isso. É a comunicação. É uma pessoa que recebe 200, 300 fake news por dia. Não tem como você achar que a pessoa não vai moldar a percepção de universo dela a partir dessas fake news. Isso é a realidade dela, realidade paralela. Ela está longe das mídias tradicionais. Por quê? Porque o bolsonarismo isola as pessoas. Né? A Globo mente, todo mundo mente, só ele não mente. Então, isola as pessoas das notícias reais. Insere ela numa outra realidade e bombardeia ela com mentiras. Por quê? Porque como é um troço muito anti-ciência, anti-vida, anti-humanidade, a pessoa naturalmente não vai concordar com aquilo, a maioria. Então, ela tem que ser retroalimentada full time o tempo todo com mentiras e fake news e paranoias, principalmente paranoias. Por outro lado, o movimento sindical tem que fazer o contrário. Né? A gente não tem o recurso que eles têm, a gente não tem o volume que eles têm e a gente tem alguns limitadores que são, obviamente, limitadores bons. Por exemplo, a ética, que a gente não pode trabalhar sem ética. Eles não têm ética. Então, eles fazem qualquer coisa. Eles mentem, eles ofendem, agridem, eles inventam histórias, etc. Então, para eles é muito fácil. Para um cara que se tornou um político bolsonarista, também é muito fácil fazer campanha na base de fake news, de griteiro, de xingamento. Né? O nosso campo não tem isso. Mas a gente tem o quê? As nossas pautas positivas. Elas são boas, elas são humanizadas, elas são direitos que a gente luta. Só que a gente não tem, obviamente, o poder de fogo que eles têm. Então, o que a gente tem que ter? Estratégia e inteligência. Utilizar dados, utilizar as ferramentas que as redes sociais nos proporcionam, aquilo que elas nos proporcionam, temos que buscar saídas para aquilo, né? Desenvolver novas estratégias. Tudo isso faz com que a gente consiga fazer esse enfrentamento e, pelo menos no trabalho que a gente faz no dia a dia, a gente consegue ver uma mudança gradual, lenta, paulatina, mas de conscientização dos trabalhadores. É um processo que o quê? Exige muita estratégia também em como você vai fazer essas abordagens, que é uma dificuldade que o movimento sindical tem, por exemplo, de inovar nas abordagens. Né? Como a gente pode falar a mesma coisa de uma forma diferente? Essa é uma das coisas que a gente adora fazer na Abridor de Latas, é uma das coisas que a gente tem se destacado, porque a gente está sempre pensando como fazer aquilo ser diferente para que aquela pessoa que já recebeu aquilo e ainda não está convencida, se convença, pare para olhar sobre aquela pauta que é importante, e aí, a partir daquele olhar sobre algo muito diferente, ela faça uma reflexão, e a partir dessa reflexão, ela avança na consciência. Então, a gente ousa, as nossas peças são com as pegadas mais, às vezes, mais radicais. Né? Vocês estão no mundo digital, Guilherme. Oi? No mundo digital, que vocês estão atuando mais. A maior parte no mundo digital, mas a gente também faz convergências para o mundo real. Por exemplo, vou dar um exemplo. Numa das campanhas aqui dentro da universidade, a gente foi mostrar, está lá no nosso site, nos exemplos, né, o terror do governo Bolsonaro contra as universidades. É um jeito de você falar, é terrorismo o que Weintraub fazia, o que Bolsonaro faz. Terrorismo contra a universidade. Mas você só falar isso, o pessoal vai falar, não, é mais esse discursinho, etc. Então, a gente transferiu isso por quê? O universo do cinema, uma cultura pop, e fizeram várias reflexões, várias peças, né, fazendo essa transposição da cultura do cinema clássico, etc. e tal, para aquilo que é a política do Bolsonaro. Era o terror. E era outubro, então era vésperas aí de Halloween, ou seja, né, um momento bacana. Mas fizemos ações offline, flash mob em shopping, levamos palhaços para aterrorizar a comunidade, para daí a gente poder entregar panfletos e conversar, ou seja, então a gente consegue fazer essas convergências, né? Outras, a gente faz ações muito fortes também nas mídias digitais com campanhas. Então a gente está tocando hoje em dia pela Abridor 3 grandes campanhas em defesa da Petrobras, né? Essas campanhas juntas, elas já atingiram aí mais de 20 milhões de pessoas, também com abordagens diferentes, reflexões diferentes, coisas que as pessoas não estão muito acostumadas a fazer, inclusive pegando temas que você até não trabalharia convencionalmente com aqueles temas, mas com aquilo fazer ganchos para questões que fazem a defesa da Petrobras, da empresa pública, da estatal, né? Estamos tocando uma outra campanha aqui em defesa do serviço público, que é Pública para Todos, é uma campanha gigantesca também, já alcançou aí milhões e milhões de pessoas, também com abordagens extremamente diferentes para falar o quê? Da defesa do serviço público, que é algo muito difícil.
Você falar com a sociedade na defesa do serviço público, numa sociedade que é contaminada pela mídia já há décadas contra o serviço público e pelos grupos radicais, né? Você reverter isso na sociedade não é uma coisa fácil, né? Mostrar que estabilidade, como é que você dialoga com isso? Mostrar que estabilidade é uma coisa boa para a sociedade, né? Então tem que ter criatividade. E isso a gente vai fazendo no dia a dia, né? E cria ações de muito impacto, dialoga com as pessoas, né? Outra coisa, a gente tem que dialogar. Não adianta a gente só fazer, e essa é uma das coisas que a gente vê que o movimento sindical peca, né? Não dialoga com o contraditório, tem medo de dialogar ou dá trabalho, porque dá trabalho, né? Para você ter uma ideia, numa dessas campanhas, a gente já teve mais de 50 mil comentários e nós revisamos 100%. Nós temos ferramentas, nós utilizamos métodos para revisar 100% desses comentários e dialogar com quem a gente achou que poderia. Ou seja... Por favor, eu não entendi o que você falou, revisar os comentários? Como assim? Então você pensa uma campanha que já atingiu aí quase 10 milhões de pessoas e que teve mais de 50, 60 mil comentários. Isso. Né? 80%, 70% a 80% são comentários positivos. Ou seja, as pessoas estão apoiando a Petrobras, mas você tem 30% de comentários que são ofensivos, ou muitos deles na base das fake news. E aí a gente tem uma munição gigante. Oi? O que vocês fazem com isso? Com os comentários positivos e com aqueles que não são bons, né? Ou são xingamentos. Não, críticas até a gente respeita, mas alguns são fake news ou xingamentos, né? Como é que vocês... Então, a gente constrói a campanha de uma forma que a gente tenha elementos para dialogar. Então, assim, não é só fazer postzinho, não, né? É muito mais do que isso. Então, a gente tem bastante. Então, tem uma delas, já tem, acho que a gente já publicou uns 200 e tantos, né, itens lá, né? Todos bem criativos, né? Mas, além disso, a gente tem elementos para conversar, já pensando naquilo que vem de ataque, naquilo que vem de fake news, nas mentiras, as dúvidas. Então, a gente tem lá dezenas e dezenas e dezenas de textos que explicam N aspectos dessa defesa da Petrobras, por exemplo. E aí, a gente responde para as pessoas, né? Para cada uma delas a gente responde. Para as que atacam, para as que vêm com dúvidas. Vocês respondem para as pessoas? Vocês vão lá responder? Todas, 100% dos comentários. Isso é uma dica importante para a gente, viu, gente? Então, é a interação, né? A pessoa está escrevendo, ela está querendo bater um papo. Não deixa no vácuo, né? Não pode, não pode. As pessoas querem conversar. Às vezes elas querem atenção, às vezes elas estão com dúvida. Nem toda pessoa que é um hater porque ele é um radical. Às vezes ele se transforma em um hater na base da desinformação. E aí, quando você dá dados, dá informação, muitas vezes funciona. A gente reverte muitas pessoas para o nosso lado, que se torna defensor da página e da campanha, que depois tem dezenas de comentários daquelas pessoas. É muito legal, é muito precioso isso. Mas dá trabalho. E a gente vê que muitas das campanhas que as entidades acabam fazendo, né, não ousam mais. Por quê? Porque sabe que vai dar esse trabalho e às vezes não tem condições de fazer esse gerenciamento. Porque você imagina que gerenciar centenas de comentários todos os dias não é pouca coisa. Né? Então a gente tem gente da nossa equipe... Menina? Isso custa, full time, né? para isso. Full time, tem que ter full time. Porque o Guilherme está falando aí, eu estou lembrando que eu já reverti voto. Em pleno programa de rádio. Eu tenho hater fixo no meu programa de rádio. Já sou assim super íntimos de mim. Mas eu vou conversando com eles, eu respondo, eu nunca deixo de responder. Inclusive, quando é ataque, porque eu já recebi ataques em tom de ameaça mesmo. E mesmo quando é isso, eu não silencio. Porque eu digo que não vou me silenciar, eu respondo no ar, no programa de rádio. É claro que não lendo o ataque frontalmente, mas chamando a atenção daquela pessoa para o monstro que ela está se transformando. E vou respondendo, e vou dizendo, às vezes respondo com certo tom de humor, mas nunca deixo em silêncio, porque senão eles conseguem o que eles querem, né? E aí é muito engraçado, porque aí os ouvintes vão junto respondendo as pessoas que me atacam, né? E aí eu já reverti, inclusive, assim, durante todo o período de campanha passado para presidente, eu reverti voto para dar no ar. O cara foi entrando, dizendo coisas, eu fui respondendo. Aí no final ele falou assim, tá bom, então eu vou votar nesse Haddad, mas se ele não fizer nada do que você está dizendo que ele vai fazer, eu vou comprar com você. Eu falei, venha. Então, assim, a gente tem que argumentar, porque é falta de conhecimento. Existe uma dor, na verdade, muito grande no nosso povo, está doendo, né?
está doendo que a democracia, como a gente acreditava, ela não alcançou o que ela deveria alcançar, ela não alcançou todas as pessoas, ela não foi igual para todos os brasileiros, mesmo os processos de avanço do governo Lula não chegaram e não alcançaram a todos nós, então as pessoas, e tem medo da violência, né? O fascismo, ele cresce com isso, ele cresce onde tem o medo, onde tem a desesperança. Então, assim, claro, aquelas pessoas que realmente são mais mesmo, infelizmente, mas, no geral, são pessoas que estão machucadas, e aí não adianta você machucar mais elas, adianta você ir curando aos pouquinhos, com atenção, com carinho, com eu estou te ouvindo, você existe, né? Até você modificar aquilo ali. É preciso estômago, não é fácil não. Mas a gente Você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que a direita aprendeu a fazer comunicação. Ela já sabia, né? Ela sabia pelos mudou métodos. Os métodos, porque. Isso. Ela sabia pelos métodos tradicionais, porque eles sempre detiveram os meios de comunicação na mão. E era aí que eles faziam. Nas redes sociais, mesmo esses veículos, eles eram muito mais comedidos. Então, você tem hoje em dia, inclusive, veículos que acharam porque, por uma pauta econômica, valia a pena se abraçar com a extrema-direita, por exemplo, aqui a Gazeta do Povo, aqui no Paraná. Hoje em dia é o veículo mais reacionário do Brasil, né? Ele deixou, a Veja parece quase jardim de infância perto da Gazeta do Povo, né? E a Veja tinha uma tiragem enorme, estava em todos os lugares, determinava a pauta, fazia e desfazia há pouco tempo, né? E despencou. E despencou. Isso. Ela despencou por quê? Porque a Veja, por exemplo, foi abandonada pela extrema-direita, que foi para uma Gazeta do Povo, vai gastar dinheiro com a Gazeta do Povo, não com a Veja que fala, né, que às vezes chama a atenção do governo. Então vai gastar dinheiro com a Gazeta do Povo. E a Gazeta do Povo, por exemplo, parece que você está numa página, acho que até o MBL é mais light do que a Gazeta em alguns momentos. Né? É um jornal, a Gazeta do Povo? Jornal Gazeta do Povo. Impresso. Que agora é basicamente online, né? Pertence aqui ao grupo que controla a retransmissora da Globo aqui no Paraná, né? É o mesmo grupo econômico. É um jornal deficitário, tem prejuízos gigantescos, e a TV que sustenta eles, porque eles são uma arma política hoje em dia dessa visão dentro da mídia, né? Mas a maioria dos grupos não foi para isso. A maioria dos grupos, bom, vocês sabem, né? E aí, a galera que soube se aproveitar, inclusive entrar na política usando essa nova forma de comunicação, é a galera que estava fora, né? Então, a gente tem no Congresso centenas de youtubers que viraram políticos de extrema-direita, né? São demagogos, são mentirosos, a maioria nem acredita naquilo que fala, a maioria deles, claro que eles não acreditam, é tão absurdo que nem eles acreditam, mas ganharam votos e eles ocuparam espaços nos parlamentos, em Brasília, nas câmaras de vereadores, nos legislativos, fazendo essa nova comunicação, sabendo que o espaço de disputa é ali, é o meio digital, é o WhatsApp, é o Facebook, são as outras mídias, e é ali onde ele conversa, ali olho no olho com o seu interlocutor. Né? Ou seja, então eles entenderam, não é descobriram, eles entenderam o potencial dessas novas mídias para se fazer política. Claudinha, deixa eu só acrescentar, assim, eles, na verdade, tem um monte de gente aqui com a gente vai na verdade, o que eles fizeram é criar inteligência de comunicação. Como é que a direita se articulava? Ela se articulava através dessa grande mídia, como o Guilherme falou, mas também através das próprias comunicações empresariais, né? O próprio Vitor, né, falava muito, né, das fábricas de carro, né, que tinham assessorias potentes, que traziam essas assessorias potentes para dentro do ambiente fabril, né, e tinha um poder ali dentro. E aí eles usavam essa estrutura de assessoria de comunicação tradicional que a gente usa. O negócio é que houve realmente um crescimento através das redes de perfis ideológicos de uma nova geração, que é a geração do precariado. E aí eles criaram inteligência de comunicação. E aí tem estratégia, nada não é orquestrado,
na verdade, muitas vezes, parte da comunicação que chega para a gente nessa superfície de redes, como o Facebook, ela foi criada em redes mais subterrâneas, né, como são os chans, os forchans, por exemplo, aquele sapinho que a gente vê para tudo quanto é canto. Traduz tudo para a gente aqui, que a gente é do Brasil inteiro. São sites que... Nina, não é nem Deep Web, são sites abertos, mas eles funcionam e se estruturam muito parecidos com sites de Deep Web, tem de tudo, até pedofilia no meio. Mas eles criam memes, foram eles, inclusive, que criaram essa ideia do meme, da ideia da mensagem rápida com uma figura tosca e uma frase de efeito, né? Então, aquele sapinho que a gente vê circulando, essas coisas de gatinhos, tudo surge primeiro lá. E de lá sai, muitas vezes, para essas redes que a gente utiliza. E são pensadas, são estratégias pensadas. É isso que elegeu Trump lá nos Estados Unidos, isso que faz esse bolsonarismo crescer, essas correntes mais fascistas que vêm surgindo, assim como vem surgindo também através de uma extrema esquerda, né? Os anônimos surgiram tudo nesses espaços virtuais aí, e nesses sites chamados chans, né? Que estão, inclusive, já evoluindo para outros tipos de sites ainda piores, com ideias muito conspiratórias, né? Aí que surge também o negacionismo, né? Isso tudo são teorias, né? Então eles vão criando isso com a gente. Umas teorias. E, tipo, mas é o que a gente ensinar, viu? Eles estudam Gramsci. Eles estudam formas de desmentir um esquerdista, porque tem vídeo nisso no YouTube, porque o terreno daqui no Brasil, por exemplo, muito deles está no YouTube. Eles conseguiram criar os youtubers, a gente não conseguiu criar youtubers progressistas, a gente tem os youtubers que a gente pegou emprestado, tipo o Felipe Neto. Mas a gente não tem os nossos, mas eles têm, né? Mas então eu quero saber por quê. Guilherme, por que a gente não tem youtubers? Então, o que acontece? De uma forma geral, a gente tem poucos, né? Temos alguns aí que estão prominentes, mas o alcance é muito pequeno. Tanto que tem estudos, por exemplo, que mostram que o YouTube ajuda a impulsionar a extrema-direita, porque já tem uma adesão inicial maior, né? Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que o nosso povo, primeiro, está muito atarefado, né? E tem o tarefismo também. Tem muito dirigente atarefado, muito militante atarefado, e tem muito tarefismo, ou seja, fazer as tarefas que não são importantes para aquele momento, né? E com isso o dirigente, às vezes, não sobra tempo para se dedicar em fazer isso. Segundo, tem que dar cara a tapa, né? Não é fácil. E o fato da gente trabalhar com ética, nossos dirigentes sindicais, né? Eles têm a ética, eles têm o cuidado com o que falam, né? Eles sempre têm que pensar politicamente muito sobre o que vão falar. Então, assim, é uma série de limitantes que para aquela galera não existe filtro. Eles podem falar qualquer coisa, mentir, atacar, xingar quem eles quiserem, e a gente não pode, né? Eles, às vezes, passam do ponto e aí vão presos, aí reclamam, né? Eles querem ditadura, mas eles passam do ponto da lei e vão presos, né? É contraditório, né? Mas é porque eles acham que não existe filtro para eles, né? E na maioria das vezes não existe. Na maioria das vezes eles falam o que eles querem a torto direito, né? Que é um outro debate a ser feito sobre questões da democracia, né? Liberdade de expressão e vida. Uma coisa que eu tenho pensado também, não sei, queria a opinião de vocês. Será que os nossos youtubers, mulher também é youtubers que fala, né? As youtubers, ou DD é igual, né? DD é igual. Mais fácil. É mais fácil. As youtubers, os youtubers, será que eles não estão escondidos dentro das categorias? Será que a gente não conseguiria descobrir esses talentos na categoria? O que vocês acham disso? Eu acho que é possível, mas tem que potencializar, tem que ser uma coisa dedicada, não pode ser uma coisa assim, como o Guilherme falou, o militante com 10 tarefas tem uma obrigação de criar um conteúdo que viralize, que tenha regularidade, que tenha qualidade na edição, enfim. Inclusive, eu queria acrescentar uma coisa no que o Guilherme falou, acho que tem que perder a vergonha. Nossos dirigentes sindicais têm muito medo de arriscar o diferente, de tipo, usar de humor, né, de quebrar padrões. É uma dificuldade muito grande que a gente tem dentro do espaço do movimento sindical e da própria esquerda. A gente é muito sério, às vezes, muito
uma coisa meio tacanha, antiquada, né? Que não rola, que não cria esses espaços dentro do meio virtual. No meio do virtual é preciso ser leve, é preciso atrair, é preciso usar, inclusive, uma série de códigos específicos para aquele meio. E se a gente tiver medo e vergonha de utilizar, de se tacar para ver se dá certo, a gente nunca vai conseguir experimentar o suficiente para conseguir ocupar esse espaço. Eles não têm isso, eles não têm medo algum de testar o novo, testar o diferente. Né? Não pode ter, não pode ter. Aí a gente pensa até a questão da democracia, né? Do ciúminho, de alguém da base vai falar, vai aparecer um pouco mais que eu, que sou dirigente. Não sei, eu fico pensando, um estado como o Ceará, que nos brindou com humoristas brilhantes, imagina nessas categorias não tem alguém que vai fazer uma sucessão como youtuber? Eu uso de humor no meu programa. Quando eu comecei a usar de humor no meu programa, quase que eu infarto metade do pessoal que ajudava a organizar o movimento. Porque não pode. Como é que você vai brincar com isso? Né? Mas eu uso, continuo usando, e a audiência foi crescendo. Hoje a gente está com 14 rádios retransmissoras, 24 páginas de Facebook e tal. É um programa que tem alcance, inclusive chegamos agora na capital. Agora, para eu chegar nisso, eu ouvi muito puxão de orelha, Cláudia. Era insistência, eu dizendo, eu sou jornalista formada, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu quero chegar. Me deixe fazer meu trabalho, me respeita enquanto profissional. Mas não foi fácil. E ainda hoje entra algumas pessoas meio que nos comentários para tentar me censurar. Tipo assim, você está rindo, né? Como assim o país acabando, o país se destruindo, você rindo. Se não for com leveza, não vai, eu não consigo atrair. É quase que um show que eu tenho que dar. Eu, inclusive, quando eu termino meu programa de rádio, eu termino exausta fisicamente. Eu preciso de 1 hora, mais ou menos, para me recuperar, porque é um show que eu tenho que dar diário mesmo para prender a atenção do ouvinte. Tá certo, tá certo. Olha, a gente não vai encerrar aqui, eu vou só dar uma lidinha aqui, porque tem muita gente falando aqui e eu estou morrendo de alegria. Muito bom, obrigada, gente, muito obrigada por essa participação gostosa, querida de vocês aqui. E vamos lá, Douglas Eliodoro, que é do coletivo Conexões Periféricas, fazendo um trabalho muito bacana também. Ontem o programa deles aconteceu eu gravei, gente, eu não resisti, eu gravei. No meio do programa, o Douglas está falando, só falta o jornal impresso de novo. E tem feito falta de verdade. Eu também acho, Douglas, a gente sabe disso. Mas no programa que ele estava fazendo ontem, a live dele pela internet, discutindo sindicalismo e favela, entrou um motoboy, o entrevistado era o Uber de esquerda, e no meio do programa entrou um motoboy. E o cara fez um depoimento, assim, falou o que ele quis dizer, da forma como ele quis dizer, espontaneamente. Eu gravei, Douglas, para a gente divulgar bastante. É isso que vocês estão falando, né? O espontâneo, a alegria, o humor. Aí o Núcleo Piratininga aqui comentando, bem-vindo, Douglas. Ela só falou bem-vindo para o Douglas. Esse Núcleo Piratininga. Fábio Pacheco Alcântara, meu colega, fomos colega na faculdade de História, quando nós fizemos História. Ai, que lindo, saudade da Cláudia, só de ouvir essa voz melhora tudo. E, Fábio, eu te ver também melhora bastante a minha vida. Grande colega do curso de História. A Clícia diz que é tão bom ver esse momento de pensar e fazer comunicação que não só está fora da lógica do mercado, mas há combate do mercado também. É isso aí, Clícia. Estamos juntas. Pegamos a visão. Verussa Ribeiro, que alegria esse tema, de uma importância enorme para esses tempos de resistência. Uma honra e prestígio também fazer parte dessa comunicação, junto com Nina, com quem tanto aprendi. Um abraço, Cláudia e Guilherme. Seguimos resistindo e unidos. Obrigada, Verussa. Cardé Mourão, boa noite, Cardé, querida. Axé, boa noite, Bahia. Boa noite, Salvador. Salvador tá cheinho de Covid também, né? Tô sabendo. Meu irmão me dá notícia. O Douglas já falou do jornal, a gente tem conversado muito, como já voltou o Lambi Lambi. Já voltaram outras peças, eu fiquei muito feliz, porque no Rio de Janeiro, essa semana, tinha muita coisa, muita pichação, gente. Há muito tempo eu não vi o Rio tão pichado. No meio da pandemia,
quando a gente se sente assim que o buraco está... não tem... Aí sai na rua, aí tem vidas negras importas, vidas indígenas importas. E aí eu falei, epa, passou gente por aqui, tem gente viva na cidade. A Laiana Roren, que estará aqui com a gente, sua vez vai chegar, Laiana. Boa noite, pessoal. O Fábio dizendo que o outro lado sempre soube fazer comunicação. Eles apenas conseguiram sair na frente na comunicação digital, com muito mais dinheiro, com muita estratégia, com muito planejamento, com muita maldade. A gente até foi bom no início, sabia? A gente foi bom no início, né? Nas mídias digitais. Nós fomos pioneiros no uso da internet no Brasil, mas o fim que ela levou, o rumo que ela tomou, nós não acompanhamos, e ainda bem, né? O Raimundo Nonato nos dá parabéns, nota 1000, e agradeço muito. André Sintra, você sempre nos acompanhando. Valeu, André, um beijão para você. Excelente iniciativa, saudações ao grande Guilherme e abraço às companheiras Cláudia e Nina. O Joca nos faz uma pergunta. Joca Madruga, do jornal e site Terra Sem Males de Curitiba. Guilherme deve conhecer. Nina já conhece o Joca de outras ocasiões no Núcleo, né? Então, ele tem uma pergunta para vocês dois. Como viralizar conteúdo dos sindicatos? Essa é uma boa pergunta. Como viralizar conteúdo dos sindicatos? Adão Martins dá uma boa noite, diz que os temas são interessantíssimos. A Luísa Souto está aqui prestigiando mamãe, essa é a minha filha, e dizendo boa noite, minha filha, minha irra, uma filha. Raimundo Nonato, parabéns. Fábio volta de novo, tema muito bom. Márcio Mitelbá, Curitiba bombando, você está fazendo sucesso, hein? Saudade desses debates. Márcio, querido, muita saudade de você. A Viviane também nos parabeniza, e a Dan Martins, ela fala uma coisa que é muito importante. Quando a gente está falando de esquerda aqui, mas como a gente está falando de sindicato, a gente acabou não citando... Faz de novo, Guilherme, faz de novo, assim, com o dedinho, para ficar bonitinho, ó. A gente acabou... Eu também podia fazer, né? É que eu não sei. Deixa o Guilherme fazer. Então, olha só, é que o movimento sindical, a gente precisa ver mais a Sabrina, no Tese 11, a maravilhosa Rita, que para mim eu adoro, amo, sou apaixonada, não perco. Galãs Feios, Henri Bugalho, são exemplos de canais youtubers de esquerda. Eu conheço o Tese 11, a Rita e o Jones Manuel, são os que eu acompanho, mas já vou atrás desses outros dois aí também. E aí... Meteoro, muito bacana. Meteoro é muito bom. O Meteoro fez um vídeo ontem que eu recebi, adorei, tem o Meteoro. Então, como é que a gente vai transportar essa língua? Tem a pergunta já do Joca, como viralizar, e eu acrescento outra pergunta. Como a gente vai transportar essa linguagem que a esquerda já está usando para a comunicação sindical, que é um setor da esquerda, né? O sindicato. Paulo Marcos, você vai ser convidado. Você quer participar pelo Sindipolo? Tá certo, tá anotado aqui. Você vai ser convidado pelo Sindipolo. O Sindipolo é um sindicato muito querido que sempre esteve muito perto do Núcleo Piratininga. Sindipolo RS. Moisés Ramalho, ele pergunta para a gente assim, será que não está faltando criatividade e coragem na comunicação popular e sindical? Olha só como é que as coisas se juntam. Viralizar, os youtubers de esquerda que fazem sucesso, o Moisés com a criatividade e coragem. Eu acho que dá para vocês responderem numa pergunta, uma resposta só para eles todos. O Fábio concordando que tem que ter humor. Meu Deus, perdi. Tem que poder usar humor. A Miriam Santini, um beijo para ti, Miriam. Puxa, trazei. Sim, vai ficar gravada. NPC vai fazer várias rodadas, Miriam. Vocês vão estar aqui, vocês vão ser convidadas, minha querida. Nós vamos ficar aqui até junho, todas as
quintas-feiras, às 18h30. Vamos mostrar muita coisa dos que os sindicatos estão fazendo pelo Brasilzão. E o Fábio, de novo, a comunicação e os sindicatos precisam falar e se aproximar dos desempregados e precarizados. É verdade. Porque, às vezes, até nem dos terceirizados a gente se aproxima direito, né? Então, isso aqui é muito importante. A Miriam diz que tem feito curso de marketing digital focados em negócios, é difícil adaptar. A Cardé diz que é suspeita em falar do trabalho de nós três da comunicação, que ela é fã. É fã de nós. A Dan reforça: Meteoro é excelente. Gente, Meteoro é excelente. Adoro, adoro, adoro. O de ontem foi fantástico. O Márcio, vamos lá, o Márcio. As agências sindicais tiram o trabalho dos jornalistas sindicais. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Somos todos jornalistas sindicais. Mas eu faço a gerar, na verdade. Eu sou jornalista sindical, especialista, eu faço a gerar emprego. Eu tenho uma equipe aqui enorme. Eu não tenho nada que responder pergunta. Tenho só que perguntar. A pergunta do Márcio é se as agências tiram o trabalho dos jornalistas sindicais. Eu não vou responder, eu juro. Mas fica aqui coçando. É possível empreender nesse ramo sem diminuir pós-trabalho? Márcio, muda só essa palavra empreender. Não pode ser trabalhar nesse ramo? Eu sou antiga, Márcia, tem que respeitar, tem uma certa idade. Eu vejo certas palavras como empreender, às vezes pode ser que eu não resista, sabe? É muito duro para mim chegar aos 59 anos e ouvir alguém dizer que alguém quer empreender. Vamos trabalhar. Márcio, eu te amo, você sabe, nós somos amigos. Dan Martins manda um abraço para o Sindiju Pará. Sim. Gislene, boa noite, salve, salve. Sindicato dos Químicos do ABC. Uma pergunta. Opa, galera, acho bom vocês anotarem. Acho que agora o negócio está enrolando. Eu estava traduzindo, mas, como fazer uma boa comunicação se as entidades estão sem dinheiro e manter uma equipe profissional não é barato? A gente até falou aqui, né, Gislene? Fazer comunicação é caro. E o outro lado joga rios de dinheiro na contratação de especialista em técnica da psicologia, da estatística. Vamos lá. E a Cardé diz que até hoje o seu maior problema é convencer os dirigentes sindicais que eles não são profissionais de comunicação e que a entidade precisa de planejamento na escola. Como vocês encaram essas pedreiras? Eu também não vou responder, porque eu não sou entrevistada, embora eu tivesse muito a dizer sobre isso, eu juro que eu vou ficar quietinha aqui. E aí, agora, então, já que a Nina começou a falar, a mãozinha cai para lá. Como é que eu faço para minha mão aparecer lá igual a sua, Guilherme? O que você fez para fazer assim? Se eu fizer assim, aparece? Tá aparecendo para a Nina, tem que ir para lá. Eu não falei rapidinho naquela hora para dizer que a gente aqui gera emprego. Aprendi a usar a mão, gente. Olha, meu Deus do céu. Não, eu sei usar a mão muito bem. Não desconfiem da minha capacidade. Meu problema de usar a mão é aqui só, mas para outras funções, elas são bem, elas sabem muito bem trabalhar. E o Fábio retoma com a questão dos precarizados, e é isso mesmo. Vale lembrar do podcast de esquerda, eles fazem um grande trabalho. O que eu citei antes sobre o sindicato se aproximar dos desempregados e precarizados, aprendi ouvindo os podcasts de esquerda, Revolution, Anticast, Vira Casacas e Lado B do Rio. Valeu, Fábio, você sempre me ajudando, meu eterno colega de sala de aula. Valeu, meu querido. Então, Guilherme. Então, vamos lá responder essa galera bacana aí que está mandando aí nos comentários as perguntas. São várias que eu vou tentar dar conta, né? Bom, é verdade, falta criatividade para o movimento sindical muitas vezes, né? Ou seja, pensa que a gente está lá disputando a atenção das pessoas, né? E elas estão recebendo 1 zilhão de coisas, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, no Facebook a pessoa parece uma metralhadora com o dedinho ali na timeline, principalmente no celular, e vai passando, e ela tem que parar para ver alguma coisa do sindicato.
né? E só vai fazer isso se aquilo que a gente está colocando lá for alguma coisa que chame a atenção dela. Então, esse é o princípio, né? Temos que chamar a atenção, temos que disputar a atenção dessas pessoas lá para aquilo que o sindicato faz. E aí, quanto mais criativo, mais impactante que a gente puder ser, maior é a nossa chance de conseguir ter a atenção das pessoas. Esse é o ponto 1, né? Disputar a atenção. Primeiro, temos que entregar alguma coisa, então temos que fazer, né? Segundo, temos que estratégia para poder fazer isso chegar mais longe, né? Terceiro, disputar a atenção. E depois da atenção, né, que a gente obtém a atenção, temos que convencer a pessoa a passar aquilo para frente, né? O que não é fácil, porque as pautas do movimento sindical são sempre pautas duras, lutas por direito, reação contra algum ataque, né? Não é uma coisa bonitinha, engraçadinha, frufruzinha, e também não podemos correr o risco de nos igualar a direita ou à extrema-direita, de, por exemplo, transformar a comunicação dos sindicatos em algo que só esculhamba político. Isso até pode dar engajamento, mas qual que é o problema disso? Cria a antipolítica que favoreceu aquela galera ser eleita com um discurso demagógico, hipócrita, de extrema-direita, atacando só políticos como se eles não fizessem agora aquilo que eles mesmos reclamavam. Então, a antipolítica não pode ser o caminho, tem que politizar o caminho. Agora, bater em quem precisa bater, óbvio que a gente vai fazer. Mas como fazer, tem que ter a estratégia de consciência de classe junto, né? Quando a gente consegue ser mais criativo, quando a gente consegue fazer peças, por exemplo, para redes sociais mais impactantes, isso tem uma diferença muito grande nas reações, né? O Joca perguntou, o grande Joca, um dos maiores fotógrafos que eu conheço na vida nesse país é Joca Madruga. Você aprende com ele uma visão humana e técnica que quase ninguém tem. E o que ele falou é verdade, como viralizar? Quando a gente produz alguma coisa mais bacana, uma reflexão interessante, né? Muitas vezes fora do convencional para o movimento sindical, a gente tem mais chance daquilo a gente produzir ter mais repercussão. Então, por exemplo, quando a gente faz as campanhas, mesmo em defesa da Petrobras, defesa do serviço público, defesa das categorias, com abordagens diferentes, a gente vê que tem uma reação muito maior por parte das pessoas, em termos de compartilhamento, comentário, engajamento, curtida. Então, depois eu posso colocar ali para a galera no chat ali alguns links das páginas aí das campanhas que a gente cria. Eu coloco ali para o pessoal ver na prática como isso se dá. E aí, comparando, inclusive, por exemplo, defesa do serviço público. Tem várias páginas que defendem o serviço público, né? Mas o que acontece? Muitas delas acabam não tendo repercussão, né? Não sei se, às vezes falta estratégia e às vezes o próprio conteúdo não está atraindo a ponto das pessoas quererem pegar aquilo e falar, cara, que legal, eu vou passar adiante. Né? E se a gente não fizer isso acontecer, esforço, dinheiro, recurso, tempo, dedicação, intelecto que foram dedicados e que acabaram não tendo enfim, acabaram não cumprindo com o objetivo. Né? Então, essas coisas têm que estar combinadas. E aí, isso a gente vê. Quando a gente consegue fazer coisas que impactam as pessoas por curiosidade, por sentimentos, enfim, tem uma série de estratégias que a gente precisa aplicar para cada peça, a gente consegue ter muito mais engajamentos, né, otimizando o recurso dos sindicatos, que é importante, as pessoas perguntaram, sindicatos não têm os recursos que o outro lado tem. Muitas vezes, os sindicatos, as entidades, federações, confederações, não utilizam os recursos também priorizando a comunicação, que é uma luta do Núcleo Piratininga, dos jornalistas, né, sindicais, nossas, de fazer o pessoal entender que a estratégia tem que passar pela comunicação. Né? Mas, se o recurso não é tão suficiente, mesmo assim, há um recurso, então vamos otimizar esse recurso. E aí, quando a gente faz coisas que impactam as pessoas, a gente tem muito mais chance de ter engajamento maior, de ter repercussão maior. Então, muitas das peças que a gente publica nessas campanhas estão lá com milhares de reações, milhares de compartilhamentos, muitos comentários, e a gente sabe quantas peças a gente vai fazer que vai dar mais comentários, menos comentários, vai dar mais engajamento, mais público, etc. e tal. Para textos é a mesma coisa, o título que a gente usa, a abordagem que a gente usa, tudo isso vai impactar no potencial daquele teu conteúdo, das pessoas acessarem, porque é importante, a gente produz algo e a gente quer que as pessoas leiam aquilo, né? Senão não adianta também. A gente produzir um baita texto e não conseguir fazer com que as pessoas leiam o que a gente produz. Então, temos que fazer elas também acessarem aquilo que a gente produz.
nos textos e nos conteúdos. E aí, isso faz muita diferença, né? Isso a gente tem visto nessas nossas campanhas, a ponto de incomodar certos setores que acabam perseguindo as nossas campanhas, e a gente vai lá e continua firme e forte mantendo as campanhas, setores que perseguem, que tentam derrubar nossas campanhas, né? Que estão realmente incomodando mesmo grandes players aí da sociedade aí, que não querem que as pessoas tenham direitos, e a gente mantém com firmeza essas campanhas com muita repercussão. Isso é uma coisa. E a outra é inovar. A pessoa perguntou, tem que ter ousadia, né? E quando a gente consegue ter ousadia... Foi o Moisés, isso. Tem que ter ousadia. Por quê? Porque é só assim que a gente vai se diferenciar. Então, por exemplo, a gente está numa campanha, não sei se o Luciano está vendo a gente, mas a gente está fazendo uma campanha junto ali com a FENAJUF, com design de interação, por exemplo, né? Peças que as pessoas podem... infografia de interação, que as pessoas vão lá, acessam, e aí não é uma parada estática, tem mais conteúdo, etc. e tal. Né? São coisas novas, que o movimento sindical não está muito acostumado a utilizar, mas por quê? Porque a gente tem que oferecer algo novo para as pessoas. Né? O movimento sindical, de uma forma geral, não tem algo que seja aquela coisa que as pessoas acordam de manhã e eu vou entrar no site do sindicato. Todo dia de manhã, né? Não, religiosamente eu vou entrar todo dia de manhã no site do sindicato para ver o que acontece. A maioria das pessoas não faz isso. Então a gente tem que atrair. Está esperando o reajuste. E se o reajuste estiver para sair, aí vai. Mas e se o reajuste não sai? Aí o sindicato não serve. É isso que não pode acontecer. Entendeu? É isso que a gente não pode deixar acontecer. O sindicato no dia a dia do trabalhador, é importante, né? Como é que a gente reverte? Com isso, fazendo... E ali, ó, é um trabalho que é do dia a dia, não tem jeito, né? Mas temos que pensar grande também, gente. Temos que pensar ações de massa, de massa. Se a gente pegar, por exemplo, o que a Abridor faz, a gente atinge aí 30 milhões de pessoas por ano com as nossas ações, campanhas e sindicatos. 40 milhões de pessoas por ano. Cara, se a gente tivesse mais gente fazendo isso em massa, sindicatos, federações, centrais sindicais fazendo grandes campanhas, investindo, mas com estratégia, com coragem, com paciência para dialogar com as pessoas, a gente estaria num passo muito mais adiante. Então, é uma tarefa, convencer o movimento sindical de que a gente precisa fazer diferente, porque é só assim que a gente vai ter realmente condições de enfrentar essa galera, porque não está fácil, não vai ser fácil, e digo mais, daqui para frente, com o fracasso do bolsonarismo se apontando, né, eles estão radicalizando. Hoje prenderam colegas nossos lá, né, um deles... Você que colocou no grupo, né? Sim, foi militante comigo na greve de 2001, passamos um mês em Brasília no comando de greve das universidades. Né? Conta pra gente rapidinho, pode? Claro. Hoje ele foi preso porque estava fazendo uma manifestação, chamou o Bolsonaro de genocida, que se transformou hoje em dia numa palavra proibida, e os recursos do Estado estão sendo gastos para perseguir militantes contra o governo. Isso é dinheiro público que eles estão usando contra quem critica o governo, como Felipe Neto. É dinheiro público que eles estão usando para perseguir. Ou seja, isso não é legal, e o que se aponta daqui para frente também não é nada bom. Então, nós vamos ter que ter muita criatividade, ousadia e estratégia para enfrentar essa galera. Valeu, Guilherme. Depois você põe no chat aqui algumas campanhas, e quando a gente for colocar subir para o nosso YouTube, a gente coloca também, Marina também, da Metamorfose, a gente coloca as campanhas de vocês para animar, para dar ideias e inspirar. Nina, querida... Cláudia, assim, o Guilherme já falou muito bem no que diz respeito a como a gente, né, precisa ter a importância, inclusive, para responder a pergunta da Cardé, entender essa importância da comunicação passa por uma cabeça mesmo do dirigente de que a prioridade é essa, e não a troca do celular da entidade, não a compra, de repente, do clube, que é uma coisa legal, mas não, de repente não é o mais importante nesse momento, e investir na comunicação como uma prioridade, levar isso a sério, entender que categorias, inclusive, estão ameaçadas de perder não apenas todos os direitos, mas deixar, inclusive, de ser servidores públicos, como é o caso dos petroleiros, com a Petrobras sendo posta aí, né, praticamente à venda. Então, ou se atenta e vê a importância disso, ou a gente vai continuar só lamentando e culpando a comunicação por todos os problemas da Terra. Né? E aí, já que ele já falou também, eu vou chegar em duas coisas que eu acho importante serem ditas. A primeira é que a gente precisa entender aonde a gente está na base, né? O que é base, né? E também aprender a enxergar no futuro, porque é isso que esse pessoal da direita fez muito bem, enxergar o que estava por vir, né?
Então, a gente tem, na verdade, hoje, muito mais trabalhadores precários do que seletistas, e as entidades sindicais não enxergam esses trabalhadores, e quando eu digo precário, vai para além do Uber, do iFood, viu, gente? Vai para o cara que foi colocado a empreender, mas, na verdade, continua sendo, na verdade, um trabalhador completamente em situação precária, que não tem nem final de semana, nem hora para dormir, né? Ao contrário, está quase na beira, trabalhando para comer, né? Vai em todas as relações de trabalho que vão sendo cada vez mais danificadas e prejudicadas a partir de novos tipos de contrato que não garantem direitos mínimos trabalhistas, né? E aí as entidades ou enxergam isso para entender para que classe trabalhadora elas estão falando, ou a gente não vai sair do lugar. Inclusive porque foi no terreno fértil desses precários que surgiram quando aqueles sites todos que eu citei há um pouco atrás, os chãs da vida, os movimentos dos anônimos, todas essas convulsões sociais que aconteceram em termos de manifestação, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, esse setor da sociedade que está sofrendo, né? Está doendo, está sentindo dor no mundo inteiro, porque o sistema não alcançou eles e os excluiu, e a gente não está dialogando com eles. Então, só que o movimento sindical não está demorando a enxergar, está enxergando de forma muito rasa, e ainda tem uma dificuldade de entender sua própria base, o trabalhador seletista, de entender onde está o problema com seus trabalhadores, com as suas categorias e como é que precisa dialogar com elas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que talvez a coisa mais importante que em termos de comunicação sindical que a gente possa fazer nesse momento é retomar pesquisa para compreender categoria, para entender público-alvo. Ou se entende público-alvo, a gente vai continuar falando para ninguém. Então, entender religião, aonde mora, quais os canais de TV assiste, o que acessa na web, quanto tempo gasta no WhatsApp, o que pensa da entidade sindical. Essas coisas que a gente tem medo de perguntar, sabe? Tem gente que tem medo de perguntar a opinião da categoria sobre ele mesmo, mas tem que perguntar. Ou tem que fazer pesquisa, tem que entender essa massa de trabalhadores para saber o que vai dizer, antes de mais nada. E aí pensar em termos de futuro, porque a gente, por exemplo, está chegando numa exaustão das lives. Elas não estão abarcando mais a comunicação sindical nesse momento. Eu falei aqui de exemplo, são as novidades que estão acontecendo, mas não está saturando. Então, ou a gente começa a pensar da forma, eu falei novamente, inteligência de comunicação, ou a gente daqui a pouco está de novo atrás da carroça, e a carroça andando e a gente correndo desesperado atrás dela. Então, assim, a gente tem, por exemplo, exemplos, o mundo oriental, né, eu acho muito interessante como a China, a Coreia, então, às vezes faz cultura pop dentro das redes sociais. Eles têm as séries deles que vão para esses streams grandes, tipo Netflix, etc. Mas eles fazem, por exemplo, novelas, pequenas novelas, de tempo muito curto, somente para o web. Somente para o web. Eles têm produção somente para o web. Por que não investimos? Por que a entidade sindical não cria grade de programação como se fosse uma TV mesmo? Vamos aproveitar o espaço virtual, todo mundo trancado, faz o Jornal da Manhã, faz o programa de música na parte da tarde, faz a novelinha na hora da novela das 8 para concorrer. Faz isso, é possível fazer. É possível, inclusive, fazer na quarentena. A gente não falei que o Injustiça está fazendo a apresentação de música. Ele quartela todo mundo, né? Os músicos ficam no isolamento, fazem o teste antes de se encontrar, e ali ficam para produzir o produto final. É possível fazer uma novelinha. Né? Pode fazer até um Big Brother do movimento sindical, bota os dirigentes. A gente tem que aprender em coisas desse tipo, mas eles não estão. O que a Globo está fazendo nesse momento? Ela está criando opinião sobre o que é uma visão de esquerda. É por isso, e aí está todo mundo atacando essas esquerdas mais que estão colocadas lá num recorte absurdo, monstruoso, deformado, né? E aí, com isso, no final das contas, lá mais para frente, quando a gente vai falar de movimento negro, de movimento feminista, a gente vai ter uma visão deturpada sobre o que é isso. Então, por que a gente não tem os nossos? Vamos botar o nosso dirigente sindical dentro de uma casa, cozinhando, produzindo, dormindo, namorando, que seja, e discutindo política. Mas a gente tem, e com isso, com regularidade, com grade feita, vamos fazer as nossas pequenas TVs funcionarem. Por que não? Por que não investir em câmera para isso, ao invés de, sei lá, pintar uma parede da entidade, que é importante, mas não mais necessário nesse momento? Né? Então, eu acho que é preciso pensar, primeiro, para quem a gente está falando, e depois pensar como falar para essas pessoas e como, inclusive, superar o tipo de comunicação que a gente está fazendo.
É isso, assim. E agradecer vocês. Beijo, adoro ver todos os dois. Leia, você está com saudade de mim, eu também estou com muita saudade de você, Léa Oxenberg, e mais uma de Curitiba. O Guilherme colocou algumas campanhas do abridor de latas, a Nina vai colocar também, o Esdras compartilha do pensamento da Nina e lembra o professor Ricardo Antunes, que também fala muito nisso. Nós conversamos sobre muita coisa, nós conversamos sobre povo brasileiro, nós conversamos sobre comunicação hegemônica, nós conversamos sobre comunicação contra-hegemônica, os elementos em comum de uma e de outra, sobre cultura popular, sobre... Bom, e a conversa poderia ficar aqui mais um tempinho, mas a gente sabe que ela tem hora para acabar, porque ela tem hora para voltar. Olha, já estou usando melhor a mão, gente. Ó. Tem hora para acabar. Todo mundo faz no Instagram direitinho, né? Eu tenho que aprender. Tem hora para acabar, ó. Tem hora para acabar, então acabou. Boa noite. Fui! Tchau, gente. Até a próxima quinta-feira, 6h30 do NPC, debatendo a comunicação sindical, a comunicação da classe trabalhadora. Um beijo e até já. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Nina. Valeu, gente.